Parques de diversões são construídos sobre risadas, emoção e memórias em família. O cheiro de algodão doce no ar, o som das montanhas russas passando por cima, a promessa de alegria em cada canto. Mas por trás das luzes piscantes e do eco dos gritos alegres, existem histórias mais sombrias que ninguém espera ouvir. Histórias onde um dia de diversão se transformou em tragédia, onde um erro, um defeito ou um detalhe esquecido se tornou fatal. Estes não são apenas acidentes, são lembretes arrepiantes de quão rapidamente a empolgação pode desabar em horror. Hoje, descobrimos 7 das mortes mais perturbadoras em brinquedos de parques de diversões. Momentos que mudaram para sempre a forma como as pessoas veem suas atrações favoritas. Era uma noite quente de julho em Arlington, Texas, 2013. Famílias faziam fila para o Texas Giant, uma montanha russa imponente que combinava uma estrutura de madeira com a fúria do aço. Entre eles estava Rosa Esparza, de 52 anos, uma mãe que simplesmente queria um passeio emocionante com sua filha. Elas entraram no carro, a expectativa pairava no ar, mas quase imediatamente Rosa se sentiu desconfortável. Testemunhas disseram que ela expressou preocupação. Seu cinto não parecia travado. Os funcionários ignoraram e o trem começou a subir em direção ao céu. À medida que a montanha-russa mergulhava em sua primeira queda de tirar o fôlego, seu pior medo se tornou realidade. Rosa foi ejetada de seu assento. Em um instante horrível, ela foi arremessada do trem, caindo mais de 23 metros no chão. O brinquedo seguiu em frente, forçando sua filha a continuar, presa em seu assento, sabendo que sua mãe havia partido. Gritos ecoaram pelo parque. Equipes de emergência correram, mas nada pôde ser feito. A investigação foi condenatória. Sua barra de segurança não havia travado corretamente. Sem cintos de segurança, sem apoios de reserva, sem uma segunda linha de defesa. O brinquedo havia sido autorizado a operar apesar dessas falhas. O Six Flags fechou o Texas Giant, redesenhou as barras de segurança e adicionou cintos de segurança. Mas para a família de Rosa, o dano foi permanente. O que deveria ter sido uma noite alegre se tornou uma das tragédias mais evitáveis na história dos parques de diversões. Era um dia quente de verão em 2008, no Six Flags Over Georgia. Aja Ferguson, de 17 anos, foi ao parque com amigos, pronto para um dia de risadas e adrenalina. Ele tinha acabado de andar no Batman. The Ride, uma montanha-russa invertida famosa por seus loops vertiginosos e quedas por um triz. Mas quando o brinquedo terminou, Asia percebeu que algo pequeno, mas importante, estava faltando. Seu celular. Impulsionado pelo instinto, ele ignorou os sinais de alerta e escalou uma cerca para a área restrita abaixo da montanha-russa. Talvez ele tenha pensado que tinha tempo suficiente. Talvez ele acreditasse que o perigo já havia passado. Mas o Batman ainda estava funcionando. Em uma fração de segundo, o trem em alta velocidade o atingiu com força devastadora. Os passageiros gritaram de horror enquanto a diversão se transformava em caos. A equipe correu, mas já era tarde demais. O parque foi fechado em choque e as famílias foram evacuadas. A morte de Asia foi considerada um acidente, mas para seus entes queridos e para aqueles que testemunharam, não houve nada de acidental na dor que ela deixou para trás. Sua história se tornou um lembrete arrepiante de que mesmo uma pequena escolha impulsiva pode ser fatal quando se trata dessas máquinas de velocidade e aço. O Six Flags reforçou cercas e sinais de alerta após sua morte, mas a memória daquele dia nunca se desvaneceu. O nome de Asia Ferguson ficou gravado na história do parque, não como um passageiro cheio de alegria, mas como um símbolo trágico de quão rapidamente um dia de diversão pode se transformar em horror. A Feira Estadual de Ohio, em 2017, estava viva com música, luzes de carnaval e o cheiro de comida frita pairando no ar. Para Tyler Gerald, de 18 anos,
Era para ser uma noite inesquecível. Recém-saído do ensino médio e se preparando para se juntar aos fuzileiros navais, ele subiu no Fireball, um gigantesco brinquedo de pêndulo que balançava os passageiros alto no céu, girando-os em círculos vertiginosos. Era para ser uma última emoção antes da vida adulta. Mas em um único instante, a emoção se transformou em terror. Enquanto o Fireball balançava em velocidade máxima, um de seus enormes braços de suporte de repente se partiu. O brinquedo inteiro se desintegrou no ar. O assento de Tyler foi arrancado e arremessado como um boneco de pano pelo recinto da feira. Ele se chocou contra uma plataforma com força inimaginável, morrendo instantaneamente. Outros foram jogados e esmagados no caos. Gritos irromperam, pais choraram. E a noite festiva se tornou uma cena de horror. O que piorou ainda mais, o brinquedo havia passado por inspeções estaduais apenas alguns dias antes. Investigadores descobriram mais tarde metal corroído dentro do braço de suporte, fraquezas ocultas que foram ignoradas por anos. A tragédia gerou indignação e forçou Ohio a criar a Lei de Tyler, exigindo inspeções e manutenção mais rigorosas para todos os brinquedos. Mas nenhuma lei, nenhuma reforma, poderia desfazer o trauma que sua família e as testemunhas carregaram daquela noite. O desastre do Fireball permanece uma das falhas mais assustadoras na história dos parques de diversões. Um lembrete mortal do que acontece quando a segurança é sacrificada. No Dream World, na Austrália, o Thunder River Rapids era considerado um dos brinquedos mais seguros do parque. Sem quedas íngremes, sem giros, apenas uma corrente suave de rio carregando grandes botes circulares cheios de famílias. Os pais adoravam, os avós andavam nele e as crianças riam enquanto a água espirrava ao redor delas. Mas em 25 de outubro de 2016, essa calma se transformou em caos em questão de segundos. 6 pessoas embarcaram em um bote naquela tarde. 2 crianças e 4 adultos. Enquanto flutuavam pelo percurso, uma bomba mecânica falhou. Um bote à frente deles ficou preso, criando um engavetamento. O bote deles foi puxado para trás e colidiu com a obstrução. Em um instante horrível, o bote virou. 2 passageiros foram jogados para a água, mas outros 4 foram esmagados entre a esteira transportadora e o bote virado. Eles foram mortos instantaneamente, bem na frente de espectadores horrorizados. A investigação revelou um pesadelo de negligência. O brinquedo tinha um histórico de mau funcionamento. Sensores de segurança haviam sido desativados. Sistemas de desligamento de emergência não estavam funcionando. E a equipe não havia sido devidamente treinada para lidar com desastres. Isso não foi apenas um acidente, foi uma falha sistêmica. O Dream World foi multado em milhões. O brinquedo foi permanentemente fechado e sua reputação foi estilhaçada. Mas nada disso poderia trazer de volta as 4 vidas perdidas naquele dia. Famílias vieram esperando um rio tranquilo e, em vez disso, saíram marcadas para sempre por uma das tragédias mais sombrias da história dos parques temáticos. Era para ser um recorde mundial, uma joia da coroa dos brinquedos radicais. O Verrückt, alemão para insano, tinha 17 andares de altura no parque aquático Schlitterbahn, em Kansas City. Comercializado como o tobogã mais alto do mundo, prometia uma descarga de adrenalina como nenhuma outra. Uma queda quase livre, seguida por uma subida e descida imponentes que deixava os passageiros sem fôlego. Famílias faziam fila para se gabar, acreditando que era seguro porque estava em um grande parque. Em 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, de 10 anos, subiu as escadas até o topo. Filho de um legislador estadual do Kansas, ele sorriu em fotos tiradas pouco antes do passeio. Momentos depois, aquele sorriso sumiria para sempre. Enquanto seu bote descia o tobogã a quase 112 km por hora, ele alçou o voo, levantado por perigosos desequilíbrios de peso. O bote colidiu com um arco de suporte de aço, e Caleb foi morto instantaneamente.
Seus 2 companheiros de passeio ficaram gravemente feridos, e todos no chão testemunharam um horror que nunca esqueceriam. A investigação foi condenatória. O tobogã havia sido apressado para entrar em operação para quebrar recordes e gerar manchetes. Os padrões de segurança da indústria foram ignorados. Engenheiros haviam alertado sobre falhas de projeto, mas esses avisos foram desconsiderados. Não havia cintos de segurança adequados, nenhum sistema de reserva, nenhuma rede forte o suficiente para proteger os passageiros. Foi ambição cega, e Caleb pagou o preço. As consequências deixaram a nação em choque. Processos judiciais se seguiram. O brinquedo foi desmontado peça por peça. E o Schlitterbahn nunca recuperou sua reputação. Mas para a família de Caleb, nenhum encerramento poderia desfazer a perda inimaginável. O Verrückt deveria ser um triunfo da diversão. Em vez disso, tornou-se um símbolo de negligência imprudente, lembrado como uma das tragédias mais horríveis na história dos parques de diversões. Em Osaka, Japão, o Expo Land já foi um destino orgulhoso, conhecido por seus brinquedos imponentes e emoções infinitas. Entre suas atrações estava o Fujin Haijin, uma montanha-russa em pé nomeada em homenagem aos deuses japoneses do vento e do trovão. Era rápida, barulhenta e emocionante, o tipo de brinquedo que deixava seu coração acelerado e suas pernas tremendo. Mas em 5 de maio de 2007, essa emoção se transformou em horror. Enquanto o trem corria pela pista, os passageiros gritavam de alegria. Então, sem aviso, o metal rangou e o impensável aconteceu. A montanha-russa descarrilou. Os carros inclinaram-se violentamente, os passageiros foram jogados contra o aço e o caos explodiu em um instante. Uma estudante universitária de 19 anos foi morta, dezenas mais ficaram feridas, algumas presas em destroços retorcidos, outras espancadas e ensanguentadas. A música do parque foi abafada por sirenes e gritos de socorro. A investigação revelou uma verdade imperdoável. O eixo do brinquedo, uma peça crítica da máquina, não havia sido substituído ou sequer inspecionado por 15 anos. Anos de desgaste e negligência finalmente atingiram um ponto de ruptura, e uma jovem pagou o preço máximo. As consequências foram rápidas. A frequência despencou. A confiança desapareceu. Em 2 anos, o Expo Land fechou permanentemente, seu legado destruído pela negligência. O Fujin Haijin deveria homenagear os deuses do trovão e do vento. Em vez disso, tornou-se um lembrete sombrio de que mesmo os brinquedos mais poderosos podem desmoronar quando a segurança é ignorada. Uma inspeção perdida, uma peça negligenciada, e um parque inteiro desabou sob o peso de uma única tragédia. Na Disneyland, tudo é projetado para parecer mágico. A música, as luzes, os animatrônicos, cada detalhe engenhosamente elaborado para fazer os visitantes sorrirem. Essa era a promessa do America Sings, um teatro giratório cheio de canções patrióticas e animais de desenho animado alegres. As famílias se aglomeravam para assistir, acreditando estar no lugar mais seguro da Terra. Mas em 8 de julho de 1974, essa ilusão foi estilhaçada. Deborah Gale Stone, de 18 anos, acabara de começar seu trabalho de verão como anfitriã na Disneyland. Brilhante, ambiciosa e cheia de vida, ela cumprimentava os convidados com seu sorriso característico, enquanto o teatro girava lentamente entre as cenas. Mas naquela noite, enquanto a enorme plataforma giratória se movia, Deborah pisou em uma fenda estreita entre a parede em movimento e o palco estacionário. Não havia sensores, alarmes ou desligamentos de segurança. A plateia não ouviu nada. Não houve grito, apenas o som nauseante da máquina a esmagando. Ela foi morta instantaneamente, na frente de centenas de convidados desavisados que não tinham ideia do que havia acontecido. A notícia de sua morte chocou a nação. Como algo tão inocente, tão controlado, tão Disney, poderia dar tão horrivelmente errado? A resposta foi arrepiante.
A atração havia sido projetada sem recursos básicos de segurança, sem considerar os riscos enfrentados pelos funcionários que trabalhavam por trás da magia. A história de Débora se tornou um lembrete devastador de que mesmo no lugar mais feliz da Terra, a tragédia pode acontecer. Após sua morte, a Disney modificou silenciosamente a atração com novos protocolos de segurança, mas o dano já estava feito. Uma jovem perdeu a vida não por um brinquedo quebrado, não por comportamento imprudente, mas por uma falha de design em um lugar onde o perigo nunca deveria existir. Para muitos, a memória do America Sings sempre carregará sua sombra, um símbolo assustador de quão frágil é a linha entre a alegria e a dor. Quando entramos em um parque de diversões, esperamos alegria, as luzes, a música, as risadas, tudo projetado para nos fazer esquecer o mundo exterior. Mas essas histórias nos lembram que, sob a emoção, o perigo pode espreitar. Da queda fatal de Rosa Esparza no Texas Giant à trágica morte do jovem Caleb Schwab no tobogã mais alto do mundo, cada caso é mais do que uma manchete. São famílias despedaçadas, futuros perdidos e dolorosos lembretes de quão frágil a vida pode ser. O que torna essas tragédias tão assustadoras é que a maioria poderia ter sido evitada. Cintos de segurança defeituosos, inspeções ignoradas, projetos apressados, erro humano, erros que transformaram momentos de felicidade em pesadelos inesquecíveis. E ainda assim, por trás de toda a tragédia, há também uma lição. Os parques foram forçados a apertar os protocolos de segurança, as leis foram alteradas, e vidas, embora perdidas, desencadearam reformas que protegem outras pessoas. Mas a pergunta permanece: quantas dessas vidas tiveram que ser perdidas antes que alguma ação fosse tomada? Para cada brinquedo que confiamos com nossos filhos, para cada emoção que buscamos, há uma responsabilidade, uma que nunca deve ser negligenciada. Então, da próxima vez que você ouvir o rugido de uma montanha-russa ou sentir a adrenalina de uma queda, lembre-se dessas histórias, não para temer a diversão, mas para entender o custo da negligência. Porque no final, os parques de diversões são construídos sobre a alegria, mas basta um momento de falha para transformar essa alegria em tristeza.